Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram, quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. A gente tem recompensas realmente muito legais, o link está na descrição desse vídeo. Temos também dois grupos de promoções, tanto no WhatsApp como no Telegram, e quem participa desses grupos concorre a sorteios mensais. E por fim, se você for fazer as suas comprinhas tanto no site da Amazon como da loja Mundos Infinitos ou da Panini, acesse aqui os links do canal, pois é de grande ajuda. Galera, vamos iniciar aqui com um mangá da editora JBC. Eu estou falando da publicação Fênix, de Osamu Tezuka. Esse aqui é o primeiro de uma série de 2 volumes da editora, publicação que tem muitas páginas, conforme vocês estão vendo, uma edição que conta aqui com essa sobrecapa, e aqui temos a edição em si. Em algum momento eu devo estar resenhando essa publicação aqui no canal Central HQs, material inédito no Brasil. Agora vamos de quadrinho nacional, com a publicação do gênero de super-heróis Penitente, mas aqui no caso é um anti-herói, criado pelo Lorde Lobo, uma publicação que conta com essa belíssima arte de capa. Eu também gosto desse design do personagem, com essa bandana no rosto aí, a lá bandoleiro, né, da Image Comics. Aqui temos a edição, material com bastante páginas, edição encadernada, e que obviamente vai ter resenha aqui no canal Central HQs, acompanhado do Lâmina Selvagem, outro quadrinho nacional de super-heróis que vai ter resenha provavelmente já nessa semana. Ainda com as publicações nacionais, vamos com a editora Trem Fantasma, com o quadrinho Quando Nasce a Autoestima, de Regiane Brás e de Jefferson Costa. Material que vai ter resenha agora, na terça-feira, do quadro Central Resenhas, junto dos apoiadores do canal. Tenho aqui em mãos uma edição com capa cartonada, papel offset colorido. Então, galera, já essa semana eu vou estar falando dessa publicação aqui. Vamos com a editora Devir, com mais um volume de Saga, uma das séries mais premiadas de todos os tempos, ganhou não sei quantos Eisners e prêmios Harvey e assim por diante, de Brian K. Vaughan com Fiona Staples. Esse daqui é o volume 11, voltando aí, né, de um longo hiato que a dupla acabou, né, fazendo. Diziam que estavam ali com falta de criatividade, uma certa estafa mental, e agora então nós temos o retorno da publicação. A editora Devir está fazendo um excelente trabalho com a série Saga aqui no Brasil. Eu preciso retomar a leitura desse material e resenhar para vocês, porque é realmente uma série extraordinária. Com a editora Companhia das Letras, pelo selo Quadrinhos na Companhia, temos mais uma obra do sensacional Joe Sacco. Aqui nós temos a edição Pagar a Terra, do mesmo autor de Notas sobre Gaza e Palestina, que já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Ela vai seguir o mesmo padrão dessas outras edições. É basicamente jornalismo em quadrinhos, muitas vezes com caráter documental. A edição aqui ela tem capa cartonada, com papel offset em preto e branco. Trabalho artístico sensacional do Joe Sacco e de muita pesquisa, ele que também se insere talvez aí numa linha de jornalista investigativo. Pela editora Taverna do Rei, temos o segundo lançamento que, galera, eu já li e recomendo para vocês. A editora tá com um catálogo aí bem interessante, com apenas 2 edições, já mostrou ao que veio. Temos Ramírez Tem Que Morrer, ato 1, que teve resenha no Central HQs, eu adorei a publicação, tem uma pegada meio Quentin Tarantino, e agora algo mais na linha dos quadrinhos europeus que costumam chegar aqui no Brasil, né? Pubó, de Patrick Pugni, publicação que vem no formato europeu, ou seja, maior do que o americano, edição com ótimo acabamento gráfico, a capa também muito bonita, aqui a guarda, olha só, e com papel couché colorido, aproximadamente aí 80 páginas, mas quando eu resenhar eu vou falar com mais detalhes dessa publicação aqui. E agora, nessa reta final da parte de aquisições,
vamos com publicações da Mitos Editora. E tem muita coisa interessante. Vamos começar aqui com o mangá Death Blue Sky, de Okura, com desenhos de Komahashi. Material que vem aqui, ó, com capa cartonada, tem páginas em couché coloridas no início. E aí segue com papel Pollen Bold, preto e branco. Obviamente vai ter resenha dessa publicação aqui no canal. Com os quadrinhos italianos Bonelli, nós vamos ter a série do Dylan Dog. Esse aqui é o volume 39, Longe da Luz. Publicação que segue o padrão do formato italiano, capa cartonada, com papel offset preto e branco. Eu tenho resenhado as publicações Bonelli da Mitos na parte de breves resenhas. Inclusive hoje eu vou falar de uma edição do Tex. E falando no Tex, tenho em mãos aqui Almanac Tex, edição número 57, também aí no formato italiano, capa cartonada, com papel offset preto e branco. Ainda com o Tex, né, que é um personagem muito publicado aqui no Brasil, a série mensal com histórias inéditas do Ranger. Tenho aqui em mãos o volume 653/18, ela tem 2 numerações porque ela foi reiniciada. Wolfman está vivo. Nós temos aqui uma edição também no formato italiano, capa cartonada com papel offset preto e branco. Essa série do Tex, galera, é muito boa, tanto que entrou para minha lista de melhores quadrinhos italianos do ano. Agora nós vamos com a coleção, que eu não canso de dizer, que se você não está comprando, você não sabe o que está perdendo, vai se arrepender. Eu estou falando da coleção Ken Parker. A Mitos Editora já chegou aí, ó, com o volume 18 e o volume 19. O volume 20 já está em pré-venda no site da Amazon. É uma coleção em 50 edições, compilando 2 histórias em cada volume. Nesse daqui, que é o 18, nós vamos ter as edições O Caminho dos Gigantes e Direito e Avesso. Na edição número 19, Crônica e o Poeta, sempre contando aí com Giancarlo Berardi nos roteiros e artistas convidados, além do co-criador da série, o Ivo Milazzo. Isso aqui é muito bom. Capa dura, tá, galera? Só para mostrar aqui para vocês que eventualmente nunca viu falar dessa coleção, apesar de que eu tenho resenhado todas as edições de Ken Parker, né? Olha só, nós temos aqui a guarda e papel offset em preto e branco. Dito isso, vamos agora então às breves resenhas. Começando com o quadrinho nacional bimestral que é financiado via Catarse da editora Ultimato do Bacon, Escafandro, trazendo mais uma história completa, Arsene e Sherlock 1873, com roteiros de Rossano Segabinazzi e Di Lacerda na arte. Uma edição bem caprichada, olha só, o verniz aqui aplicado. É um material com grampos, com uma boa qualidade gráfica, capa cartonada, papel offset. Esta edição ela é em preto e branco, mas a maior parte das edições de Escafandro, elas vêm coloridas. E galera, na minha opinião, se esse não for o melhor trabalho até agora dentro da série Escafandro, eu não tenho dúvida que é um dos melhores. Como eu gostei dessa edição! É uma história com apenas 32 páginas que vai trazer uma história redondinha com início, meio e fim. Deixa até você instigado para ver mais sobre o encontro, né, entre 2 personagens clássicos da literatura. O primeiro deles, particularmente, me desculpem aqui a minha ignorância, eu não conhecia, que é o Arsène Lupin, que foi criado lá em 1905 pelo Maurice Leblanc, que vem justamente para concorrer, né, com o seu famoso antagonista, aí entre aspas, Sherlock Holmes, criação de Conan Doyle, que basicamente trata-se de um anti-herói. Ele seria um Sherlock Holmes às avessas. Nós vamos ter aqui uma publicação que vai beber das fontes de ambas as obras, tentando trazer o máximo de fidelidade, conforme é apresentado aqui na introdução e também no texto final, que é muito esclarecedor, e brincando também, né, com um certo crossover que acabou rolando entre os 2 personagens, mas que na época não contou com a autorização do Conan Doyle, né, para que o Sherlock Holmes fosse utilizado dentro das histórias literárias do Arsène Lupin.
Olha que maluco, né? Aí ele acionou seus advogados e tal, e o Maurice Leblanc acabou tendo que alterar o nome, ainda que deixando bem próximo ali, né, do Sherlock Holmes. Então eles vão pegar aí o melhor dos dois personagens, inclusive essa certa treta que houve, né, entre os dois autores, e vão escrever uma história realmente muito caprichada de uma breve investigação, colocando os dois personagens em rota de colisão. Tudo começa com um Sherlock Holmes mais envelhecido na sua casa. Olha só, arte do Di Lacerda aqui com uma ótima narrativa, onde ele recebe a visita surpresa de Arsène. Será mesmo? Você vai precisar ler a história, e faz referência, inclusive, né, a algo que aconteceu dentro da literatura, nesse crossover entre os dois personagens, né, que houve o furto de um relógio. E aí ele resolve devolver para o Sherlock Holmes, né, o objeto desse furto. E aqui eles vão ter um diálogo muito interessante, desafiador, tem uma questão de ego também, e um flashback muito bacana que remonta à juventude de ambos. Mas como que o Arsène não envelheceu? Aí você precisa ler a história para realmente entender o que acontece. Galera, que quadrinho nacional caprichado! E o melhor, você não precisa ter lido as outras edições de Escafandro, cada uma delas traz histórias independentes. Fica a dica desse quadrinho para vocês. Olha só, considerando o número de páginas, a história que é contada, eu dou a nota 10 para esse quadrinho, não falta nada nele. Realmente um trabalho aí de respeito, vai entrar com certeza para a lista de melhores quadrinhos nacionais do ano. Agora vamos de quadrinho italiano Bonelli, publicação da Mitos Editora, com a série mensal do Tex, com histórias inéditas do personagem. Essa é a edição 652/17, Irmãos de Sangue, trazendo uma aventura completa, edição no formato italiano, com capa cartonada e papel offset preto e branco. Teve aquela polêmica em relação à colorização da capa, mas eu já falei isso quando eu apresentei a publicação num vídeo de aquisições aqui do canal. Esse quadrinho conta com desenhos do Giorgio Giuffredi e desenhos do Alfonso Fonte, que faz um trabalho artístico aqui de primeira qualidade. Basicamente, essa edição vai tratar dos irmãos de sangue, no caso Tex Willer e Jack Tigre. Eles que são parceiros já de longa data, sendo Jack Tigre um indígena. Mas como que aconteceu, né, esse trato de sangue que aconteceu entre os dois? Nós vamos ter, no início da publicação, o filho do Tex conversando com um amigo indígena, que é muito fã do Jack Tigre, e eles começam a falar sobre as aventuras que os dois viveram, a amizade que eles têm, até que teremos uma intercorrência de bandidos tentando roubar o rebanho desses indígenas. Aqui nós temos duas índias pastoreiras, né, que estão cuidando desse rebanho, e aí eles vão se enfrentar. Na sequência, o filho do Tex vai encontrar o pai e o Jack Tigre, que vão comentar, né, sobre o momento que eles se tornaram irmãos de sangue, onde eles fazem esse pacto de sangue. É uma história ok, tá longe de ser uma história caprichada do Tex e também longe de ser uma história ruim, é uma história mediana, com um ótimo trabalho artístico aqui, conforme vocês estão vendo. E particularmente, eu vou ser sincero, eu esperava algo mais impactante, mais emocionante, né? Nesse momento aí do pacto de sangue envolvendo os dois personagens. Outra ressalva que eu faço, e algo que é um tanto comum dentro das histórias do Tex, mas ainda assim acabou me incomodando, é quando o Tex parte para cima de vários índios, né? E nem ele e nem o cavalo são atingidos. Todos os índios, né, morrem. Tudo bem, o Tex é um cara diferenciado, um dos melhores pistoleiros ali da sua época, mas fica bem forçado quando ele fica frente a frente com um bando de índios
atirando contra ele, contra o cavalo em campo aberto, e, sabe, nada acontece, ele e o cavalo saem sempre ilesos. O roteirista poderia ter utilizado um outro artifício aí para dificultar um pouco as coisas pro Tex, mas enfim, uma edição aí ok, uma história fechadinha aí do Tex. Para finalizar, vamos de DC Comics. Fazia 2 meses que eu não resenhava nada das publicações do Batman e do Superman, que eu costumo fazer aqui. Isso se deu por conta da saga Cavaleiro dos Pesadelos, né, que acabou tendo repercussão dentro dos títulos aí, tanto do Batman, Superman e outros. E como eu não quis acompanhar essa saga, o pessoal falou muito mal, que é totalmente dispensável, e tendo repercussão dentro das mensais, não valia a pena. Então eu retomei depois que essa saga acabou, e particularmente não teve mudança nenhuma aí nessa série do Superman. Eu vou comentar então as edições número 6 da revista do Superman, que é publicada dentro da mensal da editora Panini, mês de referência maio de 2024. Também vou falar de Action Comics, mas eu já chego lá. Essa edição número 6 é escrita por Joshua Williamson, que vai trazer agora um novo vilão numa história que me deixou apreensivo e curioso para as próximas edições. Basicamente, nós temos o Lex Luthor, que foi ferido, ele estava preso, o Superman não conseguiu proteger ele, está quase no estado comatoso e tal. E o Superman, ele vai tentar salvar o Lex Luthor, e para isso ele vai utilizar, né, das ferramentas, dos recursos da LexCorp. E aí que ele descobre uma prisão que é praticamente impossível de sair e que ele não sabe quem que o Lex Luthor prendeu. Então ele parte ali, né, para tentar desvendar esse mistério, só que vai dar ruim, galera. Eu realmente achei bem bacana como que o Joshua Williamson conduz essa história, cria uma expectativa para o leitor em relação às próximas publicações. Vamos ver se vai corresponder, mas eu achei realmente bem bacana esse final tenso e tal. Então, aprovado aí a edição número 6 de Superman. Para finalizar, vamos de Action Comics número 1057 e 1058, também publicada pela editora Panini Comics dentro da mensal do Homem de Aço, que vai trazer Philip Kennedy Johnson nos roteiros. Ele já vem há um longo tempo escrevendo essa série e mantendo ali uma qualidade realmente bem interessante, ainda que tenha alguns arcos de histórias um pouco mais esticados, como foi aquele do mundo bélico. E aqui nós vamos ter um novo arco de histórias com os desenhos do Rafa Sandoval, que manda bem demais. Gosto bastante do trabalho artístico dele. Basicamente, o Clark Kent, representando o Planeta Diário, vai entrevistar a Nora Stone, ela que é líder de um grupo que ela não considera terrorista e nem fanático, que na verdade faz campanha contra os alienígenas, né, que acabam residindo no planeta Terra, que buscaram refúgio no planeta Terra, muito por conta, inclusive, do arco anterior, escrito pelo Philip Kennedy Johnson, que trata ali dos refugiados que estavam dentro do mundo bélico que o Superman trouxe para o planeta Terra. Então o Clark vai ter que usar das suas habilidades jornalísticas de entrevistador para tentar colocar a Nora Stone contra a parede. Ela sempre tem ali uma saída, uma resposta, falando do perigo que é, né, termos alienígenas superpoderosos no planeta Terra. E eu achei realmente uma condução bem feita pelo Philip Kennedy Johnson, levantando questões aí sobre a xenofobia, algo que a gente consegue correlacionar com o nosso mundo atual, com relação às imigrações e assim por diante. Eu achei que esse início de arco de histórias começa realmente muito bem, então é bem legal que ambas as publicações do Superman estão aí com uma qualidade interessante, principalmente Action Comics. Mas é isso daí então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, o que acharam desses materiais que eu mostrei nas aquisições, estão acompanhando essas outras, né, que eu comentei na parte de breves resenhas, e mais uma vez eu indico muito para vocês, galera, essa publicação aqui de Escafandro, material muito bacana. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!